Muito bom dia a todas e a todos. Iria dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho de Reparação dos Danos Emergentes de Acidentes de Trabalho dos Praticantes Desportivos Profissionais, dando desde já as boas-vindas à Associação Portuguesa de Seguradores, que está cá presente o Dr. Miguel Guimarães, Diretor-Geral Adjunto da APS, Beatriz Cardoso, coordenadora doutora Beatriz Cardoso, peço desculpa, coordenadora do Grupo de Trabalho da Legislação da Subcomissão de Trabalho e Acidentalidade da APS, o professor Dr. Duarte Nuno Vieira, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que estão cá, como sabem previamente, no âmbito da discussão na especialidade do projeto de lei 348 do Partido Socialista, que aprova o regime específico relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais. Eu penso que têm conhecimento em uma grelha que tem 10 minutos iniciais para apresentarem já aquilo que são as vossas perspectivas relativamente a esta proposta de lei. Os grupos parlamentares aqui representados têm 5 minutos para as suas questões e depois a entidade visitante tem 10 minutos para a parte final, para responder a algumas questões ou para fazerem os comentários que assim bem entenderem. Temos neste momento representados aqui na nossa sala o Partido Socialista pelo seu deputado Francisco César Francisco Diniz. Depois temos o grupo parlamentar do PSD, que está representado por eu própria, que sou a coordenadora do grupo de trabalho, Helga Correia, o deputado Hugo Maravilha, a deputada Inês Barroso. Temos do Partido Chega o deputado Jorge Galbeias e do Partido Comunista Português o deputado Manuel Loff. Não temos representado, e porque estão a decorrer muitas audições regimentais de ministros neste momento, o Bloco de Esquerda, mas temos em sua representação a doutora Catarina Silva e ainda não temos na sala, mas a qualquer momento pode chegar da Iniciativa Liberal a senhora deputada que acompanha estas matérias, a deputada Carla Castro. De qualquer forma, qualquer um dos deputados, porque isto são reuniões gravadas, terá acesso àquilo que é a informação e poderão acompanhar também esta reunião. E sem mais delongas, daria a palavra, não sei quem é que quer começar, daria então a palavra, eu penso que será o Dr. Miguel Guimarães, por 10 minutos. Muito obrigada. Bom, muito bom dia, muito obrigado. Começo por agradecer à Comissão, à sua coordenadora, aos deputados e deputadas que fazem grupo de trabalho. Peço desculpa. Mas a oportunidade que dão à APS para colaborar neste processo legislativo. Esta é uma área, como devem imaginar, muito específica da atividade seguradora. Para já só envolve 3 seguradoras, não 2, como foi referido aqui em audições anteriores, mas 3, que são a Caravela, a Fidelidade e a Tranquilidade Generali, que são basicamente a mesma. E é uma atividade que representa uma parcela relativamente pequena do ramo de acidentes de trabalho. Mas ainda assim é uma área que tem ocupado e preocupado bastante mais do que isso a APS e o setor segurador. Normalmente a preocupação central do setor com estes regimes que regulam os seguros obrigatórios é a clareza jurídica, a eliminação de áreas de incerteza e, obviamente, a adequação técnica das soluções. Não é tanto a amplitude da proteção que eles asseguram, porque nós temos bem noção que este equilíbrio entre aquilo que é a proteção dos trabalhadores e o esforço económico que, obviamente, essa proteção representa para os empregadores é uma competência do legislador, não é, do decisor político, e portanto, enfim, nós entendemos essa competência e não é aí que entramos. Mas neste caso, eu acho que todos temos que reconhecer que a realidade é manifestamente aberrante. Enfim, há aqui um conjunto de fatores que se conjugam, fatores relativamente extraordinários que se conjugam, que é uma enorme frequência de acidentes, não é? A probabilidade de lesão de um jogador não é comparável à probabilidade de ocorrência de um acidente de um trabalhador comum. Uma idade média dos sinistrados que é muito baixa, porque é uma idade que está truncada naturalmente, o que implica que depois as eventuais responsabilidades das seguradoras tenham horizontes mais alargados.
E depois uma enorme disparidade salarial, não é? E patamares salariais elevadíssimos em alguns clubes, também obviamente é uma realidade que não se compara com outras atividades. E o que resulta daqui, porque o regime não está talhado para reconhecer estas diferenças, é um custo elevadíssimo do seguro, não é? Nós aqui, enfim, fala-se aqui de taxas da ordem dos 20%. Eu, honestamente, não conheço, não sei qual é a taxa média, mas imagino que isso corresponde à realidade. E a média, da taxa média do ramo de acidentes de trabalho anda à volta de 1,5%. E mesmo naquelas atividades que são de maior risco, atividades económicas, sei lá, a construção ou as indústrias extrativas, podemos falar de taxas que são 2 ou 3 vezes isto, mas nunca 13 vezes. E, portanto, temos aqui, de facto, uma situação muito peculiar e um bocadinho, enfim, anormal neste aspecto. E por isso é que nós achamos que, de facto, faz sentido tentar reformular este regime, exatamente para que ele reconheça e trate melhor estas diferenças. E pronto, é esse o contributo que nós queremos aqui dar. E vamos aproveitar para tentar esclarecer aqui algumas questões periciais que têm também surgido nestas audiências. E eu iria passar a palavra à doutora Beatriz Cardoso e depois ao professor Duarte Nuno Vieira para esse efeito. Beatriz, quer, por favor? Doutora Beatriz, tem então a palavra, por favor. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Excelentíssima senhora deputada Helga Correia, coordenadora do presente grupo de trabalho, senhoras e senhores deputados. Cabe-me efetuar uma apreciação do projeto de lei ora objeto de discussão na especialidade e começarei por referir que a APS já se pronunciou por escrito, assumindo uma posição, como sabem, genericamente favorável às soluções contidas no mesmo projeto e evidenciando também, por outro lado, alguns lapsos do texto. No entanto, em face de posições que, entretanto, foram tornadas públicas, muito em especial por parte da ASF, que é a entidade de supervisão da atividade seguradora, a APS entendeu dever reanalisar este projeto de lei e tem sugestões que, estamos convictos, permitirão ultrapassar as principais objeções que foram colocadas. Assim, e em primeiro lugar, focar-me-ei no estabelecimento de um limite mínimo na reparação das incapacidades permanentes parciais, que vulgarmente são designadas por IPPs. Como sabemos, o projeto prevê essa reparação apenas para as IPPs iguais ou superiores a 5%. Tendo sido suscitada a eventual inconstitucionalidade desta limitação, por alegada violação dos princípios da igualdade e da justa reparação dos acidentes de trabalho. A APS entende que as especificidades da prática do desporto profissional justificam um regime, também ele específico, de reparação dos acidentes de trabalho, designadamente o estabelecimento de um limite mínimo na reparação das incapacidades mais reduzidas e de menor ou mesmo nulo impacto no desempenho da atividade profissional, pelo que não está em causa, entendemos que não está em causa o princípio da igualdade. Com efeito, situações diferentes devem ser objeto de tratamento, também ele diferente, sendo este, aliás, um dos postulados do princípio da igualdade. Não está em causa, igualmente, o princípio da justa reparação, uma vez que injusto, eu diria até mesmo imoral, é reparar apenas pequenas incapacidades sem impacto na atividade, através da atribuição de elevados montantes, por vezes astronómicos, em face da reparação que é atribuída a um trabalhador de qualquer outra atividade que fica com a sua vida verdadeiramente devastada por virtude de um acidente de trabalho. Ouvimos a ASF referir que esta será a única atividade a ter uma limitação na reparação das incapacidades permanentes, mas devo dizer que também é a única atividade a ter uma majoração da incapacidade através de uma tabela de comutação, que, aliás, se justifica plenamente, atento ao relevo que o apronto físico assume na prática do desporto. Por outro lado, trata-se de uma limitação, como já aqui foi salientado, muito em linha com o regime em vigor em vários países que nos são próximos. Itália 5%, França 10%, Reino Unido 14%, Alemanha 20% e Espanha 33%. Não concordamos, por isso, com o que a este propósito foi afirmado pelo Sindicato dos Jogadores acerca das tabelas de avaliação da incapacidade. No entanto, para se pronunciar especificamente sobre esse tema, está presente o Sr. Professor Duarte Nuno Vieira, que melhor do que ninguém pode dar um enquadramento comparativo com as tabelas europeias de avaliação do dano. No entanto, gostaria apenas de salientar o que se passa aqui bem perto, concretamente na vizinha Espanha. A cobertura de seguro obrigatório de acidentes de trabalho para os desportistas profissionais é igual à das restantes profissões. Só que o limite máximo de salário para cálculo da pensão é, em 2023,
tem uma base reguladora de 4.495 euros. A incapacidade permanente parcial é objeto de reparação quando a incapacidade é igual ou superior a 33%. Neste caso, a pensão mensal que recebe um desportista profissional com uma IPP de 33% é de 55% da base reguladora, isto é, 2.472 euros. Portanto, em Espanha, um jogador de topo tem de ter uma IPP de 33% para ter uma pensão mensal de 2.472. Como é que é em Portugal? Basta uma pequena IPP aliada a um elevado salário para que o jogador, ou o ex-jogador, note-se, aufira uma pensão cujo limite máximo mensal são 6.080 euros, o equivalente a 8 retribuições mínimas mensais garantidas. Assim, ainda assim, porque o diploma em análise tem, porventura, um dos seus focos nos praticantes desportivos que oferem retribuições mais elevadas que a generalidade dos trabalhadores, mas, por outro lado, a sua aplicação terá lugar relativamente a qualquer praticante desportivo profissional, mesmo que ofira um rendimento modesto, entendemos repensar a solução contida no artigo 6º do projeto em ordem a afastar qualquer espectro de inconstitucionalidade, pelo que equacionámos um sistema de escalões nos termos do qual sinistrados com salários anuais mais baixos, por exemplo, até 40 retribuições mínimas mensais garantidas, ou seja, 30.400 euros anuais, não têm limitações na reparação das IPPs, ficando, portanto, a generalidade dos casos sem qualquer limitação na reparação. Sinistrados com salários anuais mais altos, entre 40 e 200 retribuições mínimas mensais garantidas, isto é, 152.000 euros, têm uma limitação de 5%, ou 6%, por exemplo. Aliás, para estar em linha com aquilo que a tabela de comutação contém. A tabela de comutação, como sabemos, só funciona a partir dos 6%. Finalmente, sinistrados com salários de topo, portanto, salários anuais superiores a 200 retribuições mínimas mensais garantidas, têm uma limitação de 10%. Pensamos que esta solução permitirá ultrapassar a problemática que se suscitou em torno da norma em causa. Quanto à dificuldade referida pela ASF de aplicação prática da retribuição média nacional, atento o atraso com que é efetuado o respectivo apuramento, apresentamos uma alternativa de utilização de 2 retribuições mínimas mensais garantidas em vez de uma retribuição média nacional, na medida em que se obtém um valor sensivelmente equivalente. Portanto, no número 3 do artigo 6º, poderão ser consideradas 28 retribuições mínimas mensais garantidas em vez das 14. E, em consequência, elimina-se o artigo 10º do projeto por desnecessário. Quanto à proibição de remissão das pensões antes dos 45 anos, que determinaria a manutenção de pensões de reduzido valor, e consideramos que isto é uma observação totalmente pertinente à ISF, a solução, queremos nós, muito simples, é excepcionar do número 1 do artigo 11 as pensões insuscetíveis de atingir os limites máximos das pensões previstos para os 35 e os 45 anos de idade. Portanto, mantém-se a proibição no número 1, no número 2 excepciona-se aquelas pensões que jamais atingirão este limite. Quanto à segunda limitação do valor das pensões aos 45 anos, através do estabelecimento de uma retribuição máxima a utilizar na base do cálculo da pensão, entendemos que é uma solução a manter nos seus precisos termos, com o ajustamento de se considerar 2 salários mínimos e não a retribuição média nacional, uma retribuição média nacional, o que permitirá uma transição e adaptação ao mercado de trabalho comum numa idade em que nenhum praticante de desporto mantém a atividade, sendo que a esmagadora maioria, nessa idade, já reconverteu a sua ocupação profissional, como de resto é público e notório. No que respeita, estou quase a terminar, no que respeita à limitação temporal da revisão da incapacidade, é igualmente uma disposição a manter nos precisos termos que constam no projeto de lei, dada a ausência de paralelismo com as profissões comuns, que se prolongam até à normalidade de reforma, para as quais não há qualquer limitação temporal, como sabemos. Com efeito, estão em causa carreiras de duração média muito inferior às da maioria das demais profissões. Entretanto, acrescenta-se a referência à possibilidade de revisão todos os anos civis, também para ir ao encontro da observação da ASF, embora isto já decorresse da remissão para a Lei 98 de 2009, que está no projeto, mas naturalmente que esta possibilidade de revisão todos os anos estará sempre limitada ao prazo de 10 anos. Quanto à tabela de comutação, estamos também totalmente de acordo com a sugestão da ASF, quanto aos casos em que a capacidade a comutar tenha valores decimais. É, aliás, a consagração legislativa de uma solução já adotada pela jurisprudência. A comutação é fixada entre o valor que excede a unidade determinada e a majoração do intervalo para a unidade seguinte. Ademais, aproveitamos o ensejo para salientar que deve ser efetuada uma retificação dos lapsos materiais existentes na própria tabela, publicando-se uma tabela corrigida em anexo à nova lei, portanto, não havendo remissão para a tabela anexa à Lei 27 de 2011. Por fim,
O texto que a APS preparou com sugestões de reformulação e que vai disponibilizar de imediato a este grupo de trabalho acolhe igualmente outros ajustamentos pontuais e a correção de pequenos lapsos que foram pertinentemente apontados pela ASF. Dava agora a palavra ao Sr. Professor Duarte Nuno Vieira para se debruçar sobre o tema das tabelas europeias em comparação com a portuguesa. Muito obrigada, doutora Beatriz Cardoso. Apesar de já não termos tempo, eu acho que as informações que estão a dar são muito importantes. Eu acho que nenhum grupo parlamentar se incomoda de darmos a palavra ao professor doutor Duarte Nuno Vieira, também pelo tempo que entender necessário, porque acho que está a ser útil aquilo que estamos aqui a debater. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu cumprimento todas e todos os senhores e senhoras deputados. Agradeço o convite da APS que me foi endereçado para aqui participar. Eu não sou membro da APS, mas de facto esta é uma área profissional à qual me dedico há mais de 30 anos. A avaliação dos danos corporais tem sido uma componente muito forte da minha vida profissional e também da minha vida académica, e eu atualmente exerço funções como Presidente da Associação Portuguesa de Avaliação do Dano Corporal, que é a sociedade científica com mais de 30 anos de existência que em Portugal trata destes problemas. Dirijo um dos únicos 2 cursos que em Portugal dão aos médicos a competência para intervirem como peritos na avaliação dos danos corporais, lecionado na Faculdade de Medicina de Coimbra. Sou diretor da Revista Portuguesa do Dano Corporal e também presidente da Confederação Europeia de Especialistas em Avaliação e Reparação do Dano Corporal, que é a entidade que no espaço europeu tenta de alguma forma produzir a harmonização entre os peritos dos diversos países da União Europeia para a avaliação destes danos. E, portanto, esta é uma área à qual me tenho dedicado particularmente e que domino, enfim, de uma forma que penso eu razoável e aceitável. Eu tive a ocasião de ouvir as audiências prévias deste grupo de trabalho e de ouvir algumas afirmações que foram feitas, e era sobre isso, precisamente, que me queria manifestar. Foi aqui dito, e bem, que de facto o joelho é uma das áreas mais afetadas por estas lesões traumáticas nos desportistas profissionais, por razões facilmente compreensíveis, sobretudo em algumas áreas desportivas, como os jogadores profissionais de futebol ou outras, mas foi nessa que foi centrada a atenção de quem falou na altura, e foi dito que não era possível comparar situações que são totalmente diferentes, porque nós tínhamos uma tabela muito limitativa que apenas dava 5% para as lesões do joelho, quando outras tabelas europeias dava 20%. Eu gostava de salientar que isto não é minimamente realidade. Isto é um enviesamento da realidade. Tenho a tabela aqui à minha frente, os senhores deputados poderão consultá-la no capítulo 1 relativo às lesões do joelho, e verão que as lesões do joelho podem ir até aos 20%, tal como as outras tabelas europeias. Mas nós até damos logo 1% à partida, quando os outros começam no zero, para aqueles casos em que as lesões são tão ligeiras que de facto não justificam valoração. Mas se formos aos 2 tipos de lesões mais frequentes, de facto, em termos de joelho, que são as lesões meniscais e as lesões ligamentares, de facto a maior parte dá menos de 5%. Mas dá menos de 5% porquê? Porque as lesões de pouca gravidade vão apenas até 3%, depois em função da gravidade que vão tendo, podem ir até 10%, podem ir até 20%, porque nós temos na nossa tabela um escalonamento em função da gravidade da lesão. E, portanto, é facto que a maior parte delas terão menos de 5%, porque, felizmente, são lesões ligeiras que não incapacitam totalmente a pessoa ou não causam grandes incapacidades e, por isso, ficam aí. Como sabem, em termos europeus, há 2 grandes tabelas de referência. Todos os países têm as suas tabelas. Como sabem, há também um movimento no sentido de termos uma tabela única para o espaço europeu. Há já uma tabela europeia de avaliação do dano corporal que está preparada desde 2000. Eu fiz parte do grupo de 7 peritos que o Parlamento Europeu nomeou na altura para preparar esta tabela europeia, que foi perspectivada numa fase inicial apenas para o direito civil, a título experimental, que é neste momento a tabela que é aplicada aos funcionários das instituições comunitárias quando têm um acidente. São avaliados por essa tabela, que já se devia ter transformado numa tabela obrigatória através de uma diretiva, mas ainda não foi possível, mas que é uma tabela que, embora perspectivada para o direito civil, se visava que mais tarde viesse a ser igual para todo o espaço da União Europeia. Para não corrermos este risco que temos neste momento de na Itália uma perna valer X, na Polónia valer Y, na Alemanha valer beta, porque os funcionários e as pessoas europeias deviam ter todas o mesmo tipo de valoração, e isso vai ter que acontecer necessariamente no futuro. Mas estava eu a dizer que no espaço europeu, para não ir às tabelas nacionais, porque teríamos que falar de 27 tabelas, há 2 tabelas de referência no espaço europeu. Há a chamada tabela do Concours Médical, que é uma tabela francesa que existe desde os anos 50, que verdadeiramente é a melhor tabela que nós temos, é a tabela mais elaborada, é revista obrigatoriamente de 2 em 2 anos por grupos de especialistas altamente qualificados, só não foi adotada como tabela europeia
europeia, porque isso significaria impor a tabela de um país aos restantes países europeus e não tomar em consideração as idiosincrasias e as sensibilidades de cada país, e por isso foi elaborada a tabela europeia, que, repito, está em funcionamento, em aplicação experimental, desde 2003 e que se espera venha a ser um dia uma tabela obrigatória para todo o espaço. De qualquer forma, dizer que a nossa tabela de incapacidades é até muito mais generosa do que qualquer uma destas tabelas. Nós, por exemplo, valoramos logo a dor a nível articular, quando, por exemplo, a tabela do concurso medical não faz qualquer valoração da dor. Porquê? Porque a dor é algo subjetivo, é algo que eu não tenho possibilidades de traduzir num exame complementar. A pessoa queixa-se de dor, mas eu não consigo penetrar, não há um dolorímetro que me permita penetrar nessa componente de dor e, portanto, está estipulado em termos periciais que só é valorável aquilo que é objetivável, quer através de exames complementares médicos, quer através do exame clínico do sinistrado. Mas a nossa tabela é generosa e até acaba por dar logo e contemplar logo a valoração de dores. Por exemplo, estas tabelas dão 0 para muitas das situações em que nós aqui contemplamos logo de 1 a 3%, sobretudo quando são coisas muito ligeiras, apenas com algumas queixas dolorosas discretas. As restantes tabelas, estas duas que eu referi, dão 0 e nós damos logo de 1 a 3%. Isto, portanto, para dizer que aquilo que foi dito é um enviesamento total das regras de aplicação da tabela. Mas a nossa tabela é de tal forma generosa que tem nas suas instruções gerais um artigo 7 que diz que mesmo que a tabela dê 5 ou que a tabela dê 50, o perito pode afastar-se para mais ou para menos, para muito mais ou para muito menos, o que terá é que fundamentar cientificamente o porquê desse seu posicionamento pericial. Por outras palavras, a nossa tabela nem impõe limites na avaliação. Permite a qualquer perito desviar-se dos valores de referência que a tabela indica apenas para criar alguma harmonia pericial de início, para evitar excessos de generosidade ou delírios de avareza da parte de alguns peritos. Ela dá o ponto de referência e dá o ponto de partida. Mas depois, nas suas instruções gerais, no seu artigo 7, diz claramente e taxativamente que os senhores peritos poderão afastar para mais ou para menos, o que terão, obviamente, é que fundamentar muito bem, na sua opinião pericial e no seu relatório pericial, quais as razões que cientificamente fundamentam e sustentam esse desvio pericial. Depois foi aqui dito também, por exemplo, que muitas destas lesões sofridas pelos jogadores só dão sintomatologia, sequelas, 30, 40 anos depois, 20, 30, 40 anos depois. Bom, eu devo dizer que isso, do ponto de vista médico, é um absoluto disparate pericial. Obviamente que eu só posso avaliar e relacionar com um evento traumático queixas que surgem 20 ou 30 anos depois, se elas efetivamente tiverem tido uma continuidade sintomatológica. Isto é, eu tenho que estabelecer um nexo de causalidade. Não é aceitável, do ponto de vista médico, que eu sofro hoje uma lesão, ela fica silenciosa 30 anos e daqui a 30 anos, de repente, dá um sinal. Não, as lesões não ficam paradas no tempo e não ficam quietas sem dar a sintomatologia e, portanto, se eu quero relacionar aquilo que me surge 30 anos depois com o que aconteceu 30 anos antes, tem que haver um nexo de causalidade, uma continuidade temporal, uma continuidade sintomatológica que vá manifestando que a coisa se foi agravando. Agora, o que não é aceitável são situações que eu vou vendo na prática pericial. Eu faço centenas de juntas médicas em tribunais de trabalho todos os anos. Hoje à tarde vou estar num tribunal de trabalho, ontem estive num tribunal de trabalho e, portanto, é uma área à qual me dedico. Tenho avaliado também muitos jogadores profissionais, umas vezes representando seguradoras, outras vezes representando as próprias vítimas, outras vezes representando tribunais. Eu não pertenço a nenhuma entidade e trabalho de forma independente e o que vejo muitas vezes é serem alegadas coisas sem qualquer nexo. Só para dar um exemplo aos senhores deputados, para perceberem ao que isto pode conduzir. Tivemos há tempos um caso de um jogador de futebol que teria tido um acidente aos 20 anos onde fraturou os ossos próprios do nariz, continua a jogar durante 10, 15 anos e representando e jogando em grandes clubes internacionais. Os jogadores de futebol são todos os anos sujeitos a um exame clínico onde têm também que declarar se têm alguma queixa, se têm alguma limitação e onde sempre declarou que estava perfeito e que não tinha limitação nenhuma, e agora, 30 anos depois, vem alegar que custou a respirar durante todos os anos em que jogou futebol, que tinha uma grande limitação e teve até uma avaliação feita, não interessa por quem, que lhe dá 33% de incapacidade por um desvio do septo do nariz. Eu tenho um desvio do septo, não respiro do lado direito, posso demonstrá-lo, e não me sinto com incapacidade absolutamente nenhuma. Mas pronto, mas são estes desvios e estas coisas, e eu não posso, 30 anos depois, para alguém que nunca manifestou nenhuma queixa, que nos exames médicos anuais nunca se queixou
deixou de nada, vir 30 anos depois a dizer que aquilo tem uma relação com uma fratura dos ossos próprios do nariz sofrida 30 anos antes. Portanto, só para deixar que é preciso ter aqui alguma razoabilidade, que a interpretação pericial, seguramente, não ponho isso minimamente em causa, nem faço juízos de intenção, que quem afirmou isso afirmou seguramente com a melhor das intenções, mas pronunciamentos sobre taxas de incapacidade, sobre avaliação pericial, deve ser feita por peritos médicos e por pessoas que verdadeiramente dominam aquilo que está em causa, para evitar depois enviesamentos que podem, obviamente, condicionar as conclusões dos senhores deputados. E, portanto, agradeço, peço desculpa ter ultrapassado o tempo e aproveito para a felicitar, porque penso que hoje é o seu aniversário. Muito obrigada. Deixem-me só dizer que eu acho que este tempo não damos como perdido. É um tempo que nos permite também alguns esclarecimentos adicionais e, em nome de todos os grupos, agradecer desde já à APS aquilo que foi já os contributos que deixaram e, se puderem então enviar o documento para os serviços da Comissão, para depois distribuir pelas senhoras e senhores deputados, seria útil para aquilo que é o nosso trabalho na especialidade e, sem mais delongas, daria a palavra ao Partido Socialista na pessoa do Sr. Deputado Francisco César. Bom dia a todos, cumprimentar todos os representantes da APS. Em primeiro lugar, dar-vos os parabéns pela vossa apresentação. Foi extremamente cuidada e tiveram cuidado de verificar tudo aquilo que aconteceu e que foi referido nas audições anteriores, de tal forma que muitas das perguntas que nós tínhamos para fazer acabaram por já ter resposta. Aliás, foi tão cuidada a vossa apresentação que até o aniversário da nossa coordenadora tinham presente. É bom quando é assim. A primeira coisa que eu vos queria pedir era que fizessem chegar o vosso contributo com estas propostas de alteração, porque elas condicionam um pouco, já limitam-nos a capacidade de fazer perguntas sobre aquilo que é a vossa proposta, porque não a conhecemos. O Partido Socialista, que é quem apresenta esta iniciativa, desde logo disponibilizou-se para apresentar em aberto, ou seja, podendo receber todos os contributos, no sentido de que esta proposta seja equilibrada. Ou seja, aquilo que nos interessa é que nem os jogadores saiam desprotegidos, nem o mercado seja de tal forma coartado em que os prémios para os clubes sejam praticamente insuportáveis ou que até retirem competitividade ao campeonato português. Falamos de futebol, basicamente é disso que estamos a falar, as competições principais do futebol português, mas que tenham grandes diferenças em relação a outros. E, portanto, eu já não tendo muitas perguntas para vos fazer, eu queria pedir-vos uma análise mais atenta em relação ao funcionamento do mercado atual. No início disseram-nos que havia uma seguradora, agora percebemos que há 3. Esse prémio é tão alto porque, na vossa opinião, aquilo que eu compreendi, é que os riscos a que as seguradoras estão expostas são demasiado elevados. Isto quer dizer que a atual lei é permissiva e leva a abusos. Porque foi uma das questões que me ocorreu quando estava aqui a ser referido à avaliação das incapacidades dos jogadores, nomeadamente do caso deste jogador, que nós já conhecíamos, que levou uma cotovelada no nariz e que, passado uns anos, pediu essa indenização. Mas, se isto é alvo de uma apreciação médica e digamos, porque é que lesões que supostamente se deveriam ter manifestado, ou como disse, não podem passar tanto tempo em hibernação, porque é que, hoje em dia, ainda temos esses abusos, esses pedidos de indenização, e porque é que eles são aprovados? E porque é que isto é um risco? Porque, supostamente, se nós tivéssemos uma junta médica equilibrada, uma avaliação bem feita, este risco não era existente. Portanto, quando nós temos 3 seguradoras, consideram que o mercado está a funcionar bem? Porque aquilo que nos foi dito é que não havia concorrência nesta área. Eu estou a fazer um pouco de advogado do diabo contra a nossa própria proposta, mas eu quero perceber até que ponto é que, verdadeiramente, eu já percebi que não é só uma questão de concorrência, ou seja, há aqui um risco elevado, mas o facto é que nós já temos 3 seguradoras no mercado. A questão da inconstitucionalidade, que foi aqui referido, o PS mantém a ideia
de que a proposta que apresenta aqui não tem à partida, a questão dos 5%, um teto a partir do qual essa intervenção, esse reparo é feito, não tem nenhuma inconstitucionalidade, porque tratamos diferente do que é diferente e que é um princípio a partir do qual deve haver uma reparação. Aliás, há vários casos na lei em que a reparação é feita de uma forma proporcional. A solução que apresentam, pelo aquilo que eu percebi, é feita em função do rendimento dos jogadores. Eu pergunto se estão seguros se, ao incluir, porque aqui quando nós passamos de uma questão de uma reparação proporcional, mas quando nós incluímos aqui a questão dos rendimentos, essa sim não possa levantar também uma questão de inconstitucionalidade. Nós mantemos abertos a isso, atenção. Eu estou a tentar perceber que análise é que pode ser feita neste âmbito. E depois é a consequência da vossa proposta. Se a vossa proposta fosse acolhida e aprovada, era possível a Liga Portuguesa ter um custo com os seguros associados aos seus atletas equivalente aos seus congêneres europeus? Ou seja, qual seria a diminuição dos prémios? É porque esta é uma pergunta. Atenção, eu fiz um conjunto de perguntas à Autoridade de Supervisão de Seguros que não me souberam responder, não sabiam se o mercado funcionava bem, não sabia se havia abusos, sabiam apenas a parte jurídica, o que não deixa de ser extraordinário para uma autoridade que é a supervisão. Mas eu queria perceber concretamente qual seria o impacto. Seria possível nós reduzirmos o risco o prémio de 20% para uma ordem dos 1, 2, 3, até 4%? E que mecanismos é que nós devemos alterar para que isso possa acontecer sem prejudicarmos concretamente os jogadores? Eu não vou tomar muito mais tempo, não sei se o meu colega quer acrescentar alguma coisa. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco César. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Maravilha, do PSD, por 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Já a parabenizei, faço novamente. Cumprimentar a Associação Portuguesa de Seguros, na pessoa do Dr. Miguel Guimarães, Beatriz Cardoso e um cumprimento especial. Obviamente que ele não se lembrará, mas foi meu professor de Medicina Legal na Universidade de Coimbra no longínquo ano de 2004 e, portanto, é com agrado que o vejo agora aqui à minha frente. Relativamente ao que foi dito também pelo meu colega Francisco César, obviamente que a vossa apresentação foi excelente, esvaziou-nos aqui algumas perguntas, o meu colega deputado fez questão de esvaziar ainda mais algumas das que eu tinha, portanto, ainda assim tenho aqui 2 ou 3 questões, embora algumas delas até, eu não diria que sejam repetitivas, mas se calhar carecem de algum esclarecimento. E a primeira delas seria saber, e foi assim que o meu colega terminou, saber até que ponto esta alteração legislativa, tal qual ela está, ou da maneira que vocês até propõem, saber que impacto é que isso terá no pagamento do prémio de seguro por parte dos clubes, porque no fundo é também parte desta alteração, julgo eu, deste projeto, é no fundo para precaver e para tentar que os clubes paguem menos prémios de seguro. E obviamente que esta alteração fará, da maneira que está ou da maneira que vocês a propõem, penso eu, que poderá acarretar menos custos para os clubes. E eu queria saber até que ponto valerá a pena esta alteração a nível do facto dos clubes pagarem menos prémio de seguro. Portanto, esse seria o primeiro esclarecimento, se o puderem dar, obviamente. Falou-se também aqui no mercado da concorrência, dizendo, pelo menos a ideia que tínhamos até agora é que haveria apenas 1 ou 2 seguradoras a assegurar esta cobertura e, portanto, obviamente, não havendo concorrência no mercado, os preços poderiam estar inflacionados. Queria saber se tem ideia disso ou não. Uma outra questão, e prendeu-se com, creio eu, a última audição, o meu colega Francisco César questionava na altura, dizia que, ou alegava que havia escritórios de advogados e que poderiam estar aqui
a utilizar alguns jogadores profissionais para que estes recorressem ao Tribunal, ou incentivar para que estes recorressem ao Tribunal para receber essas tais indemnizações. E o que eu perguntava aqui, diretamente, se calhar, ao Dr. Nuno Vieira, era se efetivamente isso acontece e também saber até que ponto, tendo em conta que quer os clubes, quer o próprio Tribunal são representados por médicos, e há uma junta médica onde é feita a avaliação, ainda nos disse agora, e eu queria saber se isso realmente acontece com frequência ou se são casos isolados, porque também não me parece crível que um médico, como o Soutor, por exemplo, representando, seja em representação, neste caso, do Instituto de Medicina Legal, seja em representação da seguradora, deixasse passar uma situação como nos relatou há pouco. E, portanto, queria, no fundo, saber se realmente existe esse abuso da parte destes profissionais ou não. Por outro lado, eu acho que estamos muito centrados numa franja muito pequena, que são os jogadores de futebol, eventualmente de 5 ou 6 clubes da Primeira Liga, e estamos a esquecer um bocadinho. Estamos aqui a fazer um projeto de lei, ou uma futura lei, para um conjunto de jogadores muito restrito, que são os jogadores da Primeira Liga, e da Primeira Liga estamos a falar provavelmente de 5 ou 6 clubes. Porque se calhar se tirássemos estes 6 clubes nem estaríamos sequer aqui a discutir, provavelmente, este projeto de lei, porque não havia essa necessidade. E, portanto, pergunto-se também se não acham que este projeto de lei pode corrigir essa situação dos jogadores que têm salários elevados, mas, por outro lado, pode estar aqui a prejudicar os profissionais que atuam, por exemplo, na segunda Liga e que têm salários mais modestos do que estes. Portanto, não sei até que ponto têm essa perspectiva. Uma outra situação que também queria ver convosco tem a ver com as tabelas de comutação. Se entendem que devemos criar aqui, ou se veem que é útil a criação aqui de tabelas de comutação para atividades específicas, ou seja, fazer uma tabela de comutação, por exemplo, só para o futebol, e fazer uma tabela de comutação, por exemplo, para o handball e para o basquetebol, uma vez que o esforço feito é feito mais com as mãos do que com os pés, e o tipo de lesão pode ser diferente. Dando aqui um exemplo de um profissional, se tivermos uma única tabela de comutação, vamos imaginar uma lesão num dedo de uma mão. A incapacidade, será justo falarmos de uma incapacidade igual para um jogador de futebol e para um jogador de handball? Aplicamos a mesma tabela? Aplicamos uma... Não sei se está a perceber, ou mais ali vocacionado para o doutor, se está a perceber ou não a minha questão. Já estou a ultrapassar um bocadinho o tempo, mas queria também, no fundo, só dar aqui uma pincelada à questão da constitucionalidade e perguntar à doutora, que eu penso que foi ela que abordou mais o tema da constitucionalidade ou não, perguntar-lhe se não achava que o facto desta limitação do 5%, estamos a falar de uma limitação, portanto, esta limitação de 5%, estamos a falar de uma incapacidade que pode... Um jogador que tenha uma incapacidade com 5%, por exemplo, por causa de uma lesão no joelho ou no menisco, estamos a falar da diferença entre ele jogar ou não jogar, entre se calhar ser opção no clube e deixar de ser opção, e o que eu lhe pergunto é se não acha que isso afronta o princípio constitucional, que é o 59, número 1, F da Constituição, que diz que todos os trabalhadores têm direito à assistência e justa reparação quando vítimas de acidente de trabalho ou doença profissional. Portanto, o que estaria aqui em causa não seria tanto o princípio da igualdade, seria mais esta questão do 59 da Constituição. E também, por fim, mesmo para finalizar, o artigo 12 do projeto de lei também nos parece que pode ter aqui alguma questão e muito provavelmente merecerá a atenção do ponto de vista constitucional, que tem a ver com os prazos. Portanto, estaríamos aqui desde logo a dizer que um profissional, um desportista profissional com mais de 35 anos não mereceria ser reparado do dano, porque o número 3 termina que os requerimentos podem ser apresentados até à data em que o sinistro completar 35 anos de idade ou até um ano depois do sinistro participar. E, portanto, o que eu lhe perguntava, se estes prazos que aqui estão
também não podem afrontar aqui o princípio da constitucionalidade. Relativamente às lesões, o Sr. Dr. Nuno Vieira, mesmo agora sim para terminar, o processo da estabilização das lesões é comum aos seres humanos e não se vislumbra que os desportistas sejam sujeitos a diferentes leis de natureza no que respeita a esta matéria. E, portanto, estando aqui a limitar, quer a 3 anos, quer a 10 anos, a consolidação destas lesões, eu também lhe pergunto se não acha que isto pode afrontar o princípio da igualdade, previsto, aí sim, o princípio da igualdade previsto no artigo 13, porque se o regime geral não estabelece um prazo de caducidade do direito de pedir a revisão, portanto, a qualquer momento podemos pedir a revisão da incapacidade, não se vislumbra que o projeto de lei justifique suficientemente a diferença de natureza dos desportistas no que respeita ao seu processo de estabilização de lesões. Portanto, perguntava-lhe também, se me puder e se souber explicar isso, se isso pode ou não afrontar com o princípio da constitucional da igualdade. Tentei ser muito sintético, não tinha muito tempo, mas agradeço desde já o vosso contributo. Muito obrigada, Sr. Deputado Hugo Maravilha. Passaria então a palavra agora ao Sr. Deputado do Partido Chega, Deputado Jorge Galbeias, por 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Aproveito para dar os meus parabéns também. Agradeço a presença de Vossas Excelências e uma das desvantagens de ser o terceiro a questionar é que se toda a vossa explanação foi explicou-nos perfeitamente tudo o que se passava. Após as questões postas pelos meus colegas, fiquei completamente seco de perguntas a fazer. De qualquer das formas, e tendo acesso mais tarde, portanto, à base que servia de intervenção da Sra. Beatriz Cardoso, de qualquer das formas, quero agradecer a vossa presença. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galbeias. Dar nota que a documentação que foi entregue pela APS já pedimos aos serviços para distribuir, a qualquer momento está no e-mail das senhoras e senhores deputados. Para finalizar as intervenções dos senhores deputados, daria a palavra ao Sr. Deputado Manuel Lofe, do Partido Comunista Português, por 5 minutos. Muito bom dia aos representantes da Associação Portuguesa de Seguros e cuja intervenção, evidentemente, agradeço, junto-me aos agradecimentos, e bom dia, evidentemente, aos meus colegas deputadas e deputados. Eu gostaria de partir de um pressuposto, e os senhores têm que perceber que são aliás, 2 pressupostos. O primeiro já aqui foi mencionado. É o princípio constitucional de que a assistência e justa reparação, quando vítimas de acidente de trabalho ou de doença profissional, é um direito do trabalhador. E o desportista não é... E o desportista profissional não é outra coisa senão um trabalhador. É curioso que, ao longo da intervenção, sobretudo da doutora Beatriz Cardoso, não é curioso, é revelador, que tenha surgido o termo, a expressão, o espectro da inconstitucionalidade. Porque esta permanece a discussão. A primeira das discussões é saber se, efetivamente, uma limitação, as alterações sugeridas, e nomeadamente a introdução de um limite mínimo de 5%, abre ou não caminho à inconstitucionalidade. É evidente que, como pode imaginar, eu não entendo nenhum de nós entende que a Associação Portuguesa de Seguradores é quem vai verificar a constitucionalidade deste princípio, deste projeto. Percebemos claramente porque é que está satisfeita com a grande maioria dos aspectos deste projeto. Mas uma boa parte da discussão que aqui foi feita curiosamente sobre 2 aspectos. Os abusos, como se toda a realidade fosse feita de abusos por parte de médicos que fazem mal as avaliações a favor dos segurados, de segurados que inventam coisas que, afinal, ao longo do tempo não seria razoável manter-se. E o legislador não está a legislar sobre abusos, está a legislar sobre em primeiro lugar, sobre um direito e, em segundo lugar, sobre o facto de uma limitação como aquela que é proposta pelo projeto do Partido Socialista poder, evidentemente, pôr em causa não simplesmente a proteção daqueles
segundo aspecto que aqui foi mencionado sistematicamente, os salários milionários, e que o deputado Hugo Maravilhas mencionou como sendo, evidentemente, apenas alguns dos salários dos 5 primeiros clubes da Primeira Liga, ou dos mais ricos dos clubes da Primeira Liga. Mas nós estamos a falar, evidentemente, são abrangidos por este princípio, não só, evidentemente, estes futebolistas dos salários milionários, mas futebolistas de todas as competições profissionais da Primeira e Segunda Liga, e, evidentemente, centenas de futebolistas com contratos de trabalho da Liga 3, da Liga BPI, feminina, do Campeonato de Portugal e de outras modalidades, designadamente o handball, o basquetebol, nacionais e estrangeiros. Uma grande parte destes esportistas, destes profissionais, abrangidos por estes contratos, evidentemente recebem salários médios e até salário mínimo nacional. A grande maioria deles. E, portanto, aqui a discussão não pode ser colocada permanentemente perante o risco das seguradoras de terem que arcar com responsabilidades sobre salários milionários e pensões que aqui foram mencionadas de mais de 6 mil euros num determinado caso. E já agora é também curioso, foi mencionado por mais do que uma vez, quer pelos representantes da Associação Portuguesa de Seguradores, quer sobretudo pelo próprio deputado do Partido Socialista, o risco das seguradoras, e eu gostaria de dizer, uma seguradora privada opera no mercado de risco. Se as seguradoras não quiserem ter risco no seu negócio, é fácil. Não são seguradoras privadas e, evidentemente, a comunidade, através do Estado, assegura, obviamente, os riscos dos cidadãos. Agora, não podemos colocar no mesmo plano, quase, na discussão política, o risco das seguradoras e o risco dos praticantes desportivos, enquanto trabalhadores. E, portanto, gostaria de novo de... Eu imagino a resposta, mas vou colocá-la. Este regime introduz ou não introduz uma desigualdade na reparação de danos entre estes e outros trabalhadores? Foi aqui feito, aliás, num raciocínio que me parece muito duvidoso em torno da discussão da igualdade e da equidade e que, portanto, estamos a falar de... A introdução da regra de que no tratamento destes casos, como há atividades profissionais diversas, elas devem ser tratadas de forma diversa, então teríamos, evidentemente, uma legislação aplicável apenas carreira a carreira, profissional, atividade a atividade profissional. Os senhores dir-me-ão que há várias exceções nesse sentido, agora não há nenhuma desta natureza. O diploma que aqui está em discussão não é um diploma sobre um limite máximo dos salários a partir do qual se estabelece o cálculo de indemnizações, pensões, etc, etc. O que aqui está fundamentalmente em causa, o que é mais discutível neste projeto, é a limitação dos 5%. Essa é que é a questão. Pronto. E por último, eu gostaria de chamar a atenção toda esta discussão, e termino já, toda esta discussão relativamente ao, enfim, chamemos de direito comparado, e portanto à comparação entre diversos casos, a ser aberta, porque eu não entendo que o legislador nacional tenha que sistematicamente ou por princípio. Uma coisa é que contextualize a produção legislativa no seu próprio de direito, no seu próprio país. Outra coisa é que tome sistematicamente por referências as outras situações. Porque isso levaria à situação em que agora aqui estamos, eu acho, que é a Associação Portuguesa de Seguradores à procura das melhores tabelas, das mais convenientes para ela, tabelas à escala internacional, e vir dizer, bom, aplica-se esta. Porque nós então poderíamos entrar na discussão porque é que não aplicamos outras. Não é? E designadamente para alguns dos aspectos, a aplicação da tabela espanhola seria seguramente mais favorável aos segurados e, portanto, aos trabalhadores. A minha questão, portanto, reitero-a, porque vou ter a oportunidade de uma resposta. É ou não verdade que este regime introduz uma desigualdade na reparação de danos entre estes e outros trabalhadores? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Lofe. Eu daria então, para a conclusão desta audição, a palavra à Associação Portuguesa de Seguradores, na pessoa do Dr. Miguel Guimarães, e se quiserem depois dividir também, como na intervenção inicial, para as conclusões. Muito obrigada. Sim, vamos querer. Eu abordaria apenas a questão da concorrência e depois passava aqui a palavra aos meus colegas. De facto, só há três seguradoras a tratar dos seguros dos clubes profissionais de futebol. É desses que estou aqui a falar.
Obviamente pode haver outras seguradoras envolvidas noutras modalidades e noutros profissionais, desportistas profissionais, isso não temos essa informação. Mas só há 3 seguradoras, mas na verdade o mercado é bem mais amplo do que esse. Nós temos umas 20 seguradoras que estão autorizadas a explorar seguros de acidentes de trabalho. E, portanto, são potenciais operadores também nesta área de negócio. Não o fazem porque, de facto, o regime é um regime, enfim, complexo e a própria área é uma área complexa, mas eles estão cá, ou seja, claramente, se o regime, nos seguros de acidentes de trabalho normais, estão lá 20 seguradoras e, portanto, há aqui um potencial de participação acrescida que está claramente aqui presente. Para responder a outra questão, que é a questão mais complexa ainda, como é que estas propostas, e as propostas que estão em cima da mesa, se podem refletir no valor dos prémios. Nós não fizemos nesse aspecto estamos um bocadinho parecidos com a ASF, lamento. Eu sei que é uma pergunta fundamental, isso envolve um estudo... essa é a pergunta, eu percebo, entendo, essa é uma pergunta relevante, nós não fizemos, isso é um trabalho, enfim, é um trabalho tipicamente atuarial, com alguma profundidade. Obviamente que se estamos aqui também a colaborar e a dar este contributo é porque temos a sensação que o impacto será significativo, há de ser uma redução significativa, não fizemos esse exercício, mas enfim, quizá podemos fazê-lo noutra sede. Eu, se calhar, passaria então agora aqui a palavra, talvez, à Beatriz, depois ao professor Eduardo Nuno Vieira, se não se pode. Dos abusos, eu diria também, aqui mais para o lado do... Então, passaria a palavra então à doutora Beatriz Cardoso para dar continuidade. Muito obrigada. Vou procurar então, anotei aqui, dar resposta às várias questões. Se o estabelecimento de limites com base nos salários não será ainda mais suscetível de gerar questões de inconstitucionalidade? Queremos que não. Nós pensámos nesta solução justamente para permitir contornar e erradicar a questão suscitada. Porque, efetivamente, aquilo que percebemos é que calava fundo, de certa maneira, a questão de profissionais com rendimento modesto ou até moderado, poder ter também uma limitação na reparação das incapacidades permanentes. O que fica resolvido porque eu creio que boa parte dos casos ficarão justamente no escalão que não teria nenhum ou não terá nenhum tipo de limitação. Por outro lado, porque é que os jogadores, os atletas podem pedir revisão mesmo depois de ter terminado, mesmo muito depois de ter terminado a sua carreira? Basicamente porque a lei existente o permite. E, precisamente, aquilo que estamos a cuidar é que deixe de o permitir. Um normal profissional pode pedir a revisão, como todos sabemos, a todo o tempo, como na canção, mas, efetivamente, neste tipo de profissão, que nem sequer se prolonga até à idade normal de reforma, faz todo o sentido que se crie aqui uma limitação. Porquê é que pusemos 10 anos para as incapacidades permanentes? Porque, atenção, se o sinistrado fica curado sem qualquer sequela, entendemos que nem sequer se justifica dar-lhe 10 anos, mas sim 3. Para pedir revisão da incapacidade. 10 anos tem sido considerado até pelo Tribunal Constitucional reiteradamente um prazo suficientemente alargado para permitir presumir a consolidação das lesões. Não sou eu que o digo, é o Tribunal Constitucional que o tem dito reiteradamente. E, portanto, é por isso que defendemos convictamente esta solução da limitação de prazo para a revisão da incapacidade. O facto da limitação de 5% se gera aqui alguma injustiça, queremos que não. Queremos que justamente vise a repor a justiça, porque o que é justo é reparar com adequação. E, efetivamente, nós temos assistido a muitas atribuições de incapacidade de 2% ou 3% que permitem receber milhões
E isso é que efetivamente é injusto e, como eu disse na minha exposição, até é imoral. Até imoral. Às vezes basta-me olhar para o rosto dos profissionais que estão a processar esses pagamentos para perceber o quanto isto é imoral e até repugnante. Por outro lado, quando se diz que, bom, não há mais nenhuma atividade profissional com este tipo de regime. Pois não há, Sr. Deputado do PCP, Manuel Loff, não há mais nenhuma atividade profissional relativamente à qual se defendam limitações destas, mas também não há mais nenhuma atividade profissional onde se registem indemnizações como aquelas a que assistimos aqui, e justamente em profissionais de topo, que são aqueles para os quais estamos a defender uma maior limitação. Obviamente não vou aqui falar precisamente a solução que nós trouxemos hoje aqui já impede essa mesma afirmação, já não é para todos. E por isso o sistema dos escalões. E julgo que da minha parte terei respondido às questões e passava a palavra ao Sr. Professor Duarte Nunes Vieira. Muito obrigado. Eu pedia para ter um bocadinho de tempo para explicar as várias questões que penso que me foram mais dirigidas, nomeadamente eu tomei aqui nota, se houver mais alguma agradeço que a suscitem, que são os desvios periciais que podem ocorrer, o facto do limite de 5% do ponto de vista médico poder ser aberrante, se devíamos ter uma tabela para atividades desportivas diferentes, uma vez que cada uma tem as suas idiosincrasias, se há uma desigualdade na avaliação entre estes trabalhadores e os restantes, e já agora também gostava de me pronunciar quanto a este limite de 10 anos para eventual revisão das situações. Primeiro, os desvios periciais. Ora bem, nós temos que ter a consciência, e isto às vezes para o cidadão comum é difícil de perceber, que a taxa de incapacidade, a que nós damos um valor matemático quase absoluto e sagrado, não é uma unidade de medida. A taxa de incapacidade é uma unidade de apreciação. Porque mede quê? Mede fenómenos diferentes, força muscular, condutividade elétrica, mobilidade articular, acuidade visual, acuidade auditiva, capacidade respiratória, mede fenómenos diferentes que se expressam em unidades diferentes e que se medem com instrumentos diferentes. Obviamente, quando eu estou a apreciar coisas diversas, que se medem de formas diversas, que se expressam em unidades diversas, no final de chegar a um número, isto não é um valor matemático. E é por isso, por exemplo, que hoje, no âmbito da avaliação em direito civil no espaço europeu, já não se fala em taxas de incapacidade, mas fala-se em percentagem, em pontuação de déficit funcional. Porque, precisamente, sendo uma unidade de apreciação, dois peritos diferentes poderão sempre ter uma apreciação um bocadinho diferente em função da sua capacidade, do seu nível de conhecimentos, da sua experiência profissional, isso é perfeitamente aceitável. O que não é aceitável é que às vezes haja desvios e que um dê 5 e outro dê 50. Isso é que já não é minimamente compreensível. Estas coisas às vezes acontecem. Infelizmente, a nossa legislação, e nomeadamente a lei que publicou a tabela dos acidentes de trabalho, não exige qualquer qualificação específica do ponto de vista pericial do médico que perita em tribunais de trabalho. Já o diz na tabela para o direito civil. A introdução da tabela para o direito civil já diz que se destina a ser aplicada por verdadeiros peritos médicos, por médicos que dominam a competência em avaliação do dano corporal. E digo porque eu tive a ocasião de escrever o prefácio para a tabela do direito civil, na altura era presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, colaborei e, portanto, essa parte foi redigida, mas deveria dizê-lo também para o direito do trabalho. De facto, o facto de ser um excelente médico, porventura o melhor especialista em ortopedia do país, porventura o melhor especialista em medicina física e reabilitação, não habilita ninguém a peritar, porque a peritagem tem metodologias, regras de funcionamento totalmente diferentes da medicina clínica e, portanto, nós deveríamos limitar a peritagem em tribunais de trabalho a médicos que verdadeiramente são detentores de uma competência específica neste âmbito, que a Ordem dos Médicos hoje tem. No seio da Ordem dos Médicos, nós temos, desde 2015, uma competência em avaliação do dano corporal, que desde o ano passado se chama competência em avaliação do dano na pessoa, e, portanto, se deveriam ser os médicos, exclusivamente os médicos titulares dessa competência, que deveriam estar autorizados a trabalhar nos tribunais de trabalho. Há tribunais que exigem. O Tribunal de Setúbal, por exemplo, o juiz, exigia e só deixava intervir peritos médicos que tinham uma competência específica. Outros tribunais aceitam qualquer perito médico, mesmo médicos que nunca fizeram qualquer tipo de peritagem, nem conhecem as regras doutrinárias, nomeadamente para o estabelecimento do nexo de causalidade. E, obviamente, que isto conduz a desvios. Eu não quero fazer juízos de valor, e penso que as pessoas até o farão com a melhor das boas intenções, mas, obviamente, vemos muitas vezes ser defendido o absolutamente indefensável em tribunais por colegas que estão ali a pedido de um sinistrado, a pedido às vezes
também de seguradoras, não há aqui só santos nem só pecadores. Eu estou aqui numa qualidade independente, não sou membro da APS, mas estou com muito gosto, colaboro com a APS, tal como muitas vezes defendo sinistrados, tal como muitas vezes intervenho a pedido de tribunais, gosto de manter a minha imparcialidade e, portanto, nestas coisas nós vemos de tudo, infelizmente, não deveria ser assim, mas às vezes esses desvios aparecem. Depois devíamos ter tabelas diferentes em função das várias atividades desportivas? Não, valha-me Deus, que daqui a pouco estávamos a ter que ter aí um sem número de tabelas, porque depois todas as profissões, todas as atividades têm as suas idiosincrasias. É para isso que lá estão os peritos. A tabela também não traz todas as sequelas traumáticas. Nem pode trazer, senão nós precisávamos de uma enciclopédia médico-cirúrgica em 10 volumes e mesmo assim íamos esquecer de algumas incapacidades. As tabelas têm que ser como as constituições, objetos, instrumentos simples que tragam as limitações pós-traumáticas, as sequelas pós-traumáticas mais frequentes em cada sistema, desde pequena gravidade, desde média gravidade, desde grande gravidade, e depois está lá o perito que, por analogia, utilizando os seus conhecimentos periciais, para aquela sequela que ali não está, vai procurar outra que dê limitações similares, e está ali o ponto de partida, e por analogia, fundamentando cientificamente, eu vou dizer, a esta sequela que não está cá, eu vou aplicar aquela outra que dá limitações similares. É para isso que existem os peritos, senão nós não precisávamos de peritos, tínhamos uma tabela com tudo, até o próprio funcionário do tribunal metia no sistema a lesão e o sistema dava logo o cálculo da IPP e já estava. Portanto, as tabelas não têm que haver tabelas separadas para cada atividade, porque é para isso que lá estará o perito médico, ou os peritos médicos, se não houver consenso e for uma junta médica, para verem quais as exigências específicas daquela atividade, quais são as limitações que podem condicionar mais aquele desempenho específico, tal como fazem para um estivador, tal como fazem para um operário de uma caixa registradora, tal como fazem para um motorista de pesados, é sempre tido em consideração e é isso que determinam as regras e as instruções gerais da tabela, que o perito deve tomar em consideração todos esses fatores. E, portanto, uma tabela única dá-nos perfeitamente para todas as atividades profissionais, estando depois lá os peritos para sensatamente gerirem as limitações que naquela atividade específica aquela situação pode condicionar. E é por isso, Sr. Deputado, que o artigo 7 diz precisamente isto: sempre que circunstâncias excepcionais o justifiquem, pode o perito afastar-se dos valores dos coeficientes previstos, inclusivamente quando a tabela dá 0, o que tem é que expor claramente e fundamentar as razões que a tal o conduzem, indicando o sentido e a medida do desvio que está a propor. Portanto, a tabela prevê tudo. A nossa tabela, nesse aspecto, é sensata e deixa aqui todas as previsões. Não estou a dizer com isto que não considero que a nossa tabela deveria ser revista. Nós, infelizmente, em Portugal, as tabelas tendem a persistir durante anos e anos sem nenhumas correções, quando nos países evoluídos as tabelas de incapacidades são revistas obrigatoriamente de 2 em 2 anos. E nós aqui temos tabelas, a tabela do trabalho já chegou a vigorar 33 anos, a primeira tabela, como sabem, foi publicada em 1960, demorou 24 anos a ser elaborada, à boa maneira portuguesa, vigorou de 1960 a 1993, 33 anos, sem nenhuma correção, quando estava cheia de malformações congénitas. Por exemplo, a tabela de 1960 tinha um conjunto de instruções gerais que ensinavam a aplicar a tabela e depois tinha 10 exemplos práticos de aplicação das instruções gerais. Dos 10 exemplos práticos, vários estavam errados. O exemplo 7 prejudicava o trabalhador em 10%. A tabela vigorou 33 anos e nunca ninguém a corrigiu. O que é que acontecia? Os magistrados e os peritos liam as instruções gerais e depois olhavam para os exemplos práticos. O exemplo prático não faz como nas instruções, percebi mal as instruções, faço como está no exemplo, quando o que estava errado era o exemplo prático e o exemplo 7 prejudicava o sinistrado em 10%. Vigorou 33 anos, tenho muitas sentenças feitas de acordo com aquilo que estava no exemplo, quando o exemplo estava errado. Com uma comissão permanente de acompanhamento da tabela, que nunca pôs cá fora nada para corrigir estas insuficiências. E o mesmo acontece, a nossa tabela já leva agora 14 anos, é impensável, a medicina evolui todos os anos, a possibilidade de próteses, de readaptações, de tratamentos médicos está em permanente evolução, as tabelas deveriam ser revistas obrigatoriamente por lei de 2 em 2 anos, pelo menos, é o que acontece com a tabela europeia, e nós aqui deixamos as tabelas persistirem sem nenhuma preocupação. E, portanto, obviamente que a tabela precisava de correções, mas não é por esta situação. O limite de 5% é aberrante, perguntava o senhor deputado. Repare, há países onde, fora da atividade esportiva, para o geral, só se indeniza acima de um determinado montante, mesmo no regime geral de todos os trabalhadores. E repare, o ponto primeiro do Decreto-Lei 352 de 2007, de 23 de outubro, diz isto claramente. Este Decreto-Lei. A presente Tabela Nacional de Incapacidade, estou a citar, tem por objetivo fornecer as bases de avaliação do dano corporal ou prejuízo funcional sofrido em consequência de acidente de trabalho ou de doença profissional com redução da capacidade de ganho. Repito, com redução da capacidade de ganho. Senhor Deputado,
uma incapacidade de 1%, de 2%, de 3%, não dá nenhuma redução da capacidade de ganho. E é por isso que há muitos países na União Europeia onde só se indeniza em direito de trabalho quando a taxa de incapacidade é superior a um determinado valor. A 5%, a 10%, a 11%, a 12%. Em países altamente evoluídos e relativamente aos quais não podemos ter nenhuma sobranceria porque reparam até muito melhor do que nós e porque têm outro nível de vida e outra qualidade para os seus trabalhadores. Porque, repito, é a própria lei que o diz. A lei diz com redução da capacidade de ganho. Uma taxa de 1%, uma lesão no dedo mindinho que dá logo 1%, não dá redução da capacidade de ganho a ninguém. E nós aqui já somos generosos e muitas vezes já avaliamos estas situações. O problema é que elas depois representam uma sobrecarga tão grande no sistema que quando temos o trabalhador com 70%, com 80% de incapacidade, proporcionalmente esse acaba por ser, que era quem verdadeiramente necessitava, acaba por receber uma indenização que não chega para as suas necessidades, porque porventura o sistema gasta todos os seus recursos com coisas que não têm nenhuma implicação. Eu não estou a dizer com isto que não se deve indenizar, estou a procurar explicar-lhe o porquê deste limite e porquê isto existe em muitos países e pode ter alguma sensatez e alguma razão de ser. Obviamente que eu não fiz a lei, não sou jurista, nem me vou meter por aí, eu só estou aqui para os problemas médicos, não domino minimamente os meandros jurídicos, das indenizações, desses cálculos, não é a minha área, a mim interessa-me apenas a avaliação médica. Tal como, por exemplo, há uma desigualdade entre estes trabalhadores e os restantes trabalhadores. Não há desigualdade, por isso é que nós sempre consideramos que há aqui um regime específico. Repara, o trabalhador normal tem que trabalhar 30 e tal anos ou 40 anos para se poder reformar na mesma atividade. Há até quem conteste, eu para além de especialista em medicina legal, sou também especialista em medicina do trabalho, há uma componente na medicina do trabalho internacional que considera que atividades profissionais que não podem ser desenvolvidas ao longo do trajeto normal de um percurso de vida, com os descontos obrigatórios, etc., até à reforma, nem se podem ser consideradas totalmente como profissão, mas como uma atividade profissional. Isto é, ser Presidente da República é uma profissão? Não é. É uma atividade temporária que eu exerço durante uma atividade profissional que eu exerço durante um determinado período de tempo e que está até limitado no tempo. Ser deputado é uma profissão, eu posso fazer a minha vida toda como deputado, alguns poderão, se forem eleitos, mas à partida é uma atividade profissional que eu exerço durante um tempo. Portanto, eu não posso estar a comparar aquilo que não é comparável. Eu, como jogador profissional, eu sei que vou trabalhar durante 8 anos, 10 anos, 15 anos, se for uma vida realmente excepcional, mas é sempre uma atividade limitada no tempo. É uma atividade profissional que para alguns, não estou a dizer que seja o meu caso, mas que para alguns nem é propriamente passível de uma equiparação total à profissão, porque é necessariamente condicionada no tempo. E precisamente por isso, coisas diferentes têm que ter tratamentos periciais diferentes. E por isso muitos países têm regras diferentes. Já agora só dizer, não tenho tempo para isso, mas que em Espanha a situação não seria nada mais benéfica. Muito pelo contrário. Espanha não beneficiaria mais pelo regime espanhol, e eu conheço bem, porque tenho colaborado muitas vezes também com os colegas espanhóis na elaboração da tabela espanhola, e portanto não beneficiaria aqui, por comparação à nossa. A nossa tabela é, repito, particularmente generosa, apesar das múltiplas insuficiências e deficiências que tem e que deveria ser uma preocupação de corrigir. Já agora só mais uma nota e com isto concluo e peço desculpa à senhora deputada. Relativamente ao que foi dito sobre a consolidação a 10 anos e as doenças profissionais. Isso é que eu acho que é, de facto, lamentável. Que os jogadores profissionais não tenham cobertura pelo regime das doenças profissionais. Porque aquilo que nós aqui assistimos muitas vezes é verdadeiramente uma doença profissional. Aquilo que era dito, passado 30 anos, 40 anos, a pessoa estava com queixas, com artrose dos joelhos, etc., obviamente que é uma doença profissional. As doenças profissionais são aquelas doenças onde, em virtude de gestos repetidos, de atos repetidos, de movimentos repetidos, há setores orgânicos que se vão lesando continuamente ao longo dos anos e que depois que a pessoa começa a ter manifestações passado 20, 30 anos a exercer aquela profissão. Obviamente que um jogador profissional, e partindo outra vez dos futebolistas profissionais, embora estejamos aqui a falar de um amplo espectro de atividades profissionais, um jogador profissional está continuamente a sofrer microtraumatismos nas suas articulações, sobretudo nos joelhos, nas articulações tibiotársicas, no tornozelo, e esta lesão por gestos continuados, repetidos, de microtraumatismos repetidos ao longo de muitos anos, vai necessariamente causar lesões. Necessariamente é inevitável. E quando essas lesões, o organismo não tem capacidade de recuperação e acabam por se transformar em patologia, isto deveria ser uma doença profissional. Eu, lamentavelmente, não vi nas audiências prévias, nomeadamente os representantes dos jogadores, defenderem aquilo que deveria ser o defensável. É que estas situações, eu também acho que eles, ao fim de 20 ou 30 anos, quando surgem essas patologias, deveriam ser compensados, têm todo o direito a isso, mas são doenças profissionais, não são acidentes de trabalho, que é um conceito totalmente diferente. Não foi aquela lesão que eles depois vão tentar imputar uma lesão que não tem nada a ver com aquela situação, mas sofreram uma lesão 20 anos antes e vão tentar dizer que foi aquilo.
Pronto, é compreensível que assim seja, realmente estão afetados por alguma coisa e querem que seja, mas verdadeiramente o que está em causa é uma doença profissional decorrente daquela atividade específica. E os jogadores profissionais, isso deveriam de facto ser envolvidos também nas doenças profissionais, porque é um direito que lhes assiste. Finalmente, o limite de 10 anos. Eu não estive na feitura da lei, na elaboração deste projeto, nem tinha que estar, obviamente, são aspectos jurídicos que não domino, mas não me escandaliza nada que haja um limite para reabrir o processo, desde que esse limite seja contado a partir do momento da minha última manifestação. Agora, se eu estive 20 anos silencioso, não me queixei de nada, e depois, ao fim de 20 anos, de repente lembrei-me de me vir queixar de alguma coisa, agora, se eu me queixei, que eu tenho um período de 10 anos, de 5, daquilo que entenderem como razoável, para depois me vir a dizer se, de facto, tenho um agravamento que pode ser imputável àquela situação. Repito, do ponto de vista doutrinário, há regras. O nexo de causalidade tem regras estabelecidas desde 1925 por dois conceituados especialistas internacionais, Claude Fournier e Patrice Muller, que estabeleceram as 7 regras e os 7 parâmetros a que um perito deve obedecer para se poder estabelecer, do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, uma relação entre uma determinada queixa patológica e um determinado evento traumático. Uma das regras desse nexo de causalidade é a continuidade sintomatológica, o chamado encadeamento anatomoclínico. Tem que haver uma continuidade. Eu não posso ter estado sem entender nada durante N anos e, passado 20 anos, de repente, deu-me um vape e agora tenho aqui qualquer coisa que eu vou dizer que é devido àquilo. E, portanto, estabelecer um limite, se durante 10 anos não há queixa nenhuma, etc., não pode ser depois disso que eu vou dizer, de repente, agora que tenho queixas e que aquilo é imputável e, portanto, estabelecer um limite, eu sou totalmente de acordo e isso, do ponto de vista científico, é totalmente defensável e, mais, faz todo o sentido. Peço desculpa, estive um bocadinho, mas... Muito obrigada. Tenho aqui um pedido de palavra do Sr. Deputado Hugo Maravilha. Eu pedia que fosse breve, porque entretanto temos outros assuntos e temos a nossa reunião que irá dar início. Tem a ver com esta última questão. E a pergunta que eu fiz durante a audição era neste sentido. Porque é que... Tinha ficado com más recordações da medicina legal. Pelo contrário, pelo contrário. A questão é porque é que defende e até justifica que os 10 anos não chocam relativamente a esta atividade e porque é que no geral, portanto, nos trabalhadores em geral, não há este limite. Portanto, qual é a diferença? Cientificamente há algo que justifique não, doutor, respondo-lhe já, eu defenderia perfeitamente que mesmo no regime geral, se o indivíduo esteve 10 anos sem ter nada, sem nenhuma queixa, que isto pudesse acontecer. Atenção. Precisamente, totalmente. Não tenho nada contra, até que acho que faria todo sentido do ponto de vista médico e científico. Muito obrigada. Resta-me agradecer à Associação Portuguesa de Seguradores os contributos fundamentais que deram esta manhã. Dizer, se me permitir, Sr. Professor Dr. Duarte Nuno Vieira, apesar de não ter estado em todo este processo que conduziu a esta proposta de lei, a este projeto de lei que estamos neste momento a discutir neste grupo de trabalho, permita-me que lhe diga que os contributos que deixou esta manhã são essenciais para aquilo que vai ser o trabalho na especialidade deste grupo de trabalho. Mais uma vez agradecer-vos a vossa presença, pedindo às senhoras e aos seus deputados para aguardarem um bocadinho só para despedirmos da entidade, para darmos continuidade à nossa reunião. Muito obrigada.